Igreja Internacional da Graça de Deus. É Eu estou só com a sigla. Eu achei que já tinha mais uma. Deve ter nascido, é que eu não sei, não está na minha lista. Mas Igreja Internacional da Graça de Deus, exatamente. Mas eu não tenho nada contra o senhor. Não, também não. Agora, o que a gente observa é o seguinte, que infelizmente dentro dessas igrejas, nós temos observado muitas práticas que não têm respaldo bíblico. Então, assim, são nossos irmãos em Cristo, sim. Tem pessoas salvas lá, com certeza. Só que nós ratificamos suas práticas de modo nenhum. De modo algum. Existem muitas práticas lá que não tem respaldo bíblico. Então, você tem aí rosa ungida, vassoura de fogo, vender tijolo milagroso, vender feijão mágico, né? Na época do Covid, lá vendendo feijão mágico, por aí vai, um monte de loucura que você vê adotarem como estratégia, visando o quê? Visando lucro, visando com isso obter dinheiro, a lã das ovelhas. Então, sempre com foco, tanto nas mega obras, então igrejas megalomaníacas, igrejas lotadas, abarrotadas, que crescem em número, mas não em qualidade. Temos que crescer em número? Com certeza. Com certeza, nós temos o interesse em crescer em número. Mas não adianta crescer em número sem crescer em qualidade. Tem que acompanhar. Não adianta só ter número. Não adianta só ter mega igreja cheia de pessoas que não estão sendo conduzidas para a salvação. Que estão simplesmente engodadas ali por algum sistema. Eu venho, eu trago, eu dou 100 para pegar 1000. Eu compro isso aqui porque vai trazer para mim algum tipo de milagre. Aí ele está comprando um objeto mágico, um amuleto. Ele compra aquilo ali como se fosse um amuleto que vai trazer sorte. É isso que ele está fazendo. E aí você vê a pessoa sair da espiritualidade e entrar no misticismo. São igrejas que infelizmente adentraram uma certa prática de misticismo. E aí você vê então essa teologia da prosperidade que coloca todo o foco em aquilo que a pessoa possa obter de Deus, não busca Deus em si mesmo para glorificá-lo, por amá-lo, por adorá-lo, mas busca que se possa obter dele. E aí eu não tenho como não me lembrar das palavras de Paulo, que disse que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são o quê? Os mais. Existem pessoas miseráveis, só que existem pessoas mais miseráveis, que são exatamente aqueles que têm a oportunidade de ter contato com Cristo e entender que Ele tem tanto a nos revelar de coisas espirituais, como Ele disse para Nicodemos: se eu te falo só de coisas deste mundo e tu não compreendes, e se eu te falar de coisas espirituais? Nós temos muito mais em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem muito mais para nós, não somente aquilo que a gente possa aproveitar nessa vida. Aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, uma cura financeira, sentimental, aquilo que resolve a nossa vida aqui. Isso é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e Cristo tem para nós. Só que Cristo não é só isso, Cristo é muito mais. Então, infelizmente, essas igrejas, elas mantêm as pessoas no raso, somente nessa busca por coisas desta vida. E isso é um grande, um grave problema, além de diversas práticas que são extra-bíblicas e algumas são até antibíblicas, tá certo? E aí, nessa situação nacional, o movimento carismático, ele é tratado de uma outra forma. O movimento carismático é tratado à parte do pentecostalismo do Brasil por ter gerado novas denominações como a Igreja Cristã Maranata, a Igreja Presbiteriana Renovada e a Convenção Batista Nacional. Então você tem essa outra característica do movimento pentecostal aqui. Pode passar o próximo, por favor? Isso. Pode passar? Acho que você ficou aqui, ó. Essa chave? Eu acho que está muito pequenininho. Ah. Isso. Não tem o para rolar? Isso aí. Glória a Deus, pode passar. Pronto, esse quadro aqui, ó. Pode subir mais. Pode encher. Aí, pronto. Deve ter um modo de apresentação aí, porque ele está cortando. Mas tudo bem, veja só. Nesse quadro, você tem a estrutura histórica. É isso que eu queria passar para vocês. Você tem a estrutura histórica para que a gente possa entender que a igreja e o movimento pentecostal não surgiu do nada.
Não surgiu da cabeça de uma pessoa, simplesmente, que não tinha o que fazer e inventou lá um novo movimento, uma nova denominação. Nós temos uma continuidade histórica, tá certo? E aí, observando esse fato, nós falamos inclusive acerca da reforma, tá certo? Então a reforma protestante, conhecida por todos aí, a partir de Martinho Lutero, a reforma protestante é o pontapé inicial, tá? Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, era da Igreja Católica. No primeiro momento ele não tinha interesse em rachar a igreja, isso nunca foi o objetivo dele. Ele queria que a igreja fosse reformada. Presta atenção no nome, reforma. Quando você reforma uma casa, o que é que você faz? Você derruba? Não, você melhora ela. Você fecha os buracos, você fecha as rachaduras, reforça uma coluna, troca o teto, troca o piso, pinta as paredes, reforma protestante. A questão é a seguinte: a Igreja Católica obviamente não aceitou a proposta. O Papa não ia dar ouvidos a um monge. A Lutero era um monge agostiniano da Alemanha. O Papa, no seu trono de ouro, ele não ia dar ouvidos a um monge. Então o que acontece? O Papa emitiu uma bula para Lutero calar a boca. E Lutero não aceitou, uma vez que Lutero, ele havia tido contato com a Sagrada Escritura. O justo viverá pela fé. E isso estava em flagrante contradição com a prática da Igreja Católica, por exemplo, das indulgências. Johann Tetzel estava pregando pela Alemanha, dizendo, levando lá um cofre, e dizia: quando a moeda no gasofilaço cai, que é o cofre onde fica o dinheiro, quando a moeda no gasofilaço cai, uma alma do purgatório sai. Olha o poema. Então ele corria a Alemanha pregando esse negócio aí e vendendo indulgência. O que é a indulgência? É um papel que você compra com o carimbo do Papa, dizendo que você foi perdoado do seu pecado. Porque o Papa é o vigário de Cristo. O que é vigário de Cristo? Substituto. Jesus Cristo foi para o céu e ficou o Papa aqui, um substituto dele. O Papa é o pontífice, ou pontifex. O que é um pontifex, um pontífice? É a ponte entre nós e Deus. É o Papa. O Papa é a ponte entre nós e Deus. O Papa se entende isso. Então, quando ele se entende isso, ele se entende o sucessor de Pedro. Ele diz que Pedro foi o primeiro Papa. Procura na Bíblia aí, você não vai achar. Então veja, quando ele se coloca nessa postura, óbvio que ele não vai aceitar conselhos de um monge. Então, a partir dessa celeuma, dessa encrenca, Martinho Lutero não teve como recuar. Ele propôs uma reforma, a reforma não foi aceita. Ele emite lá, ele prega na igreja de Wittenberg, na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses. Essas 95 teses não era direcionada ao povo, era direcionada aos doutores da igreja. Era um convite para um debate, para debater acerca daquelas teses, daquelas questões levantadas por ele. Só que naquela época já havia surgido a imprensa por Gutenberg. Alguém pega aquilo ali, imprime várias e espalha. No que espalha, muitas pessoas aderem àquela proposta de Lutero, principalmente porque tinha muita gente que já estava cansada da ingerência, da prepotência, do poder da Igreja Católica invadindo as esferas públicas. A Igreja Católica dominava tudo. Ela tinha, por exemplo, chamado índex, onde ela determinava quais livros poderiam ser lidos. Ela tinha a Santa Inquisição, porque santo não tem nada, né? Que ficava por aí investigando qualquer possibilidade de heresia ou de movimentos que pudessem ser tidos como contraditórios à igreja ou adeptos à feitiçaria, ao paganismo. E aí eles traziam condenação por meio do poder do Estado. Então eles movimentavam a máquina pública para punir. É chamado auto de fé, onde as pessoas eram condenadas à morte. Então assim, havia muito acúmulo de poder na mão da igreja, e com isso havia muito sofrimento ao povo. E além disso, todo o impedimento que a igreja exercia para que o povo não tivesse contato direto com a Sagrada Escritura. A Bíblia era proibida de ser traduzida. Não poderia ser traduzida para o vernáculo. O que é o vernáculo? É a língua pátria.
a minha língua, o português, a língua adotada pela Igreja Católica, a língua internacional para a cultura, tá certo? Para a academia, era o latim. Então as Bíblias estavam só no latim. A missa era rezada pelo padre de costas para o povo e em latim. E o povo não tinha qualquer tipo de conhecimento acerca do que estava acontecendo. Apenas dizia amém, 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 e não tinha conhecimento acerca de nada. Somente aquilo que a igreja permitisse, fornecesse. E diante dessa situação, surge então a reforma. A reforma vem e quebra. Mesmo Lutero tentando primeiro consertar a própria igreja, ele é rejeitado, ele então emite as teses, o Papa depois vai emitir uma bula condenando, tá certo? Ele vai aos debates convocados, quase que ele é capturado pela Inquisição, ele é escondido por Frederico da Saxônia, e ali ele traduz a Bíblia para o alemão, quando ele fica escondido no castelo de Wartburg. Ele traduz a Bíblia para o alemão, e dali muitas lideranças da Alemanha adotam a reforma, adotam então, se engajam nesse movimento. Então você tem essa situação, foi o pontapé inicial. Só que esse pontapé inicial não deu conta de trazer uma reforma profunda. Você tem muitas práticas que permanecem ainda nessa igreja. E a igreja luterana que vai dar continuidade a esse mover, esse primeiro mover, você vai ter a reforma na Alemanha, os luteranos, a reforma na Suíça, os calvinistas, a reforma na Inglaterra, que dá origem à igreja episcopal, através do rei. O rei torna a igreja emancipada, emancipa a igreja de Roma. Só que quando o rei da Inglaterra emancipa a igreja de Roma, criando a igreja anglicana, o interesse dele era simplesmente questões pessoais. O Papa não estava permitindo que ele se divorciasse. Ele queria ter um filho homem, a mulher não lhe dava filhos homens, ele queria se divorciar dela e casasse com outra. O Papa não permitiu, ele foi lá e emancipou a igreja, se tornou um líder dela e assim fazia o que ele quisesse. A igreja anglicana ficou uma igreja católica com outro nome. Então, dentro desses movimentos, você vai ter posteriormente, mesmo que eles deram o pontapé inicial, você vai ter posteriormente um esfriamento. Porque a reforma começou, mas não deu continuidade. Não aprofundou as transformações, não aprofundou as mudanças. Manteve certas práticas que eram do catolicismo ainda. Certos costumes, certas formas da igreja católica ainda. Aí você vai ter os movimentos chamados de pós-reforma. Nos movimentos de pós-reforma é que nós encontramos aquilo que vai dar origem, aquilo que posteriormente vai dar base, suporte ao movimento pentecostal. Na Alemanha você tem o surgimento dos pietistas. Na Inglaterra, da igreja anglicana, que é um catolicismo com outro nome, você vai ter o surgimento dos puritanos. Então, tanto os pietistas da Alemanha quanto os puritanos da Inglaterra são pessoas que estão buscando por santificação. Pessoas que estão buscando por sentir o poder de Deus, sentir o mover de Deus, levar a palavra de Deus a outras pessoas. Porque essas igrejas que surgiram, tanto de Lutero, o luteranismo, bem como a igreja que surge na Suíça, o calvinismo, eles não tinham tanto ímpeto missionário. Eles eram igrejas estatais, igrejas que estavam preocupadas em cuidar do seu próprio povo. O Estado cuidava da segurança, da questão pública, e a igreja cuidava da educação e da espiritualidade. Eles estavam cuidando ali do seu próprio povo. E aí, com a pós-reforma, movimentos pietistas da Alemanha e movimentos puritanos da Inglaterra, surge um povo que está querendo viver a Sagrada Escritura. Um povo que está querendo pregar a Sagrada Escritura. Um povo que está querendo evangelizar, que está querendo viver o poder de Deus, que está querendo de fato participar daquilo que biblicamente está destinado a eles, entendendo que a Bíblia Sagrada é inteiramente a palavra de Deus. Eles querem viver conforme ela, tá certo? Então aí que surgem esses movimentos que vão dar origem, posteriormente nos Estados Unidos, aos chamados movimentos de santidade, que são chamados aqui no livro de Wilson Sinon, movimentos holiness. E muitos desses movimentos holiness é que vão dar base para o surgimento posteriormente do pentecostalismo e o crescimento do pentecostalismo. Porque muitos que vão aderir ao pentecostalismo serão desse movimento holiness, que tem origem lá atrás dos pietistas e dos puritanos, que saindo da Europa, na época aí das grandes navegações,
Os Estados Unidos ainda estavam sendo colonizados, a Inglaterra estava colonizando a parte leste do litoral ali dos Estados Unidos, fundando as 13 colônias. Para lá foram muitos missionários pietistas e puritanos, fugindo da perseguição da própria igreja estatal da Inglaterra. Anabatistas, que não concordavam com o batismo de crianças, que os luteranos e os calvinistas batizavam crianças. Prática que eles adotaram lá da igreja católica, que eles não mudaram. Os anabatistas não concordavam com isso. As crianças, mesmo já tendo pecado, não têm consciência. Então por que eles vão ser batizados? Se eles não têm consciência, não têm poder de escolha para fazer uma aceitação consciente acerca de Cristo Jesus. Então eles não concordavam com isso, e com isso eram perseguidos por essas igrejas oficiais, igrejas da Reforma. São um dos grupos que vieram para os Estados Unidos, fundar as 13 colônias e dar origem ali a diversas igrejas que vão buscar agora uma nova postura de santificação, uma postura de viver de fato a palavra de Deus, o poder de Deus. Pode passar? Isso, pode passar esse. Pode passar esse de baixo também, pode para o outro. Isso, pode passar esse aí. Pronto, esse aqui, ó. Aqui que é interessante para nós, veja só. Nesse quadro que está, deixa eu ver qual é a página para você. Aqui, está na página 2. Está na página 2 para você. Você tem agora essa situação. Esses que estavam agora nos Estados Unidos, que são oriundos lá dos pietistas e dos puritanos, e que deram origem a esse movimento de santidade, o movimento Holiness dos Estados Unidos, e que são também ajudados por uma outra grande pessoa que surge lá entre os puritanos e depois vai para os Estados Unidos, chamado John Wesley. John Wesley, que era um arminiano, que pregava acerca da graça, que pregava acerca da salvação, que era um grande missionário, trabalhou intensamente, levando o evangelho a diversas terras. John Wesley, ele vai ser um dos grandes impulsionadores desse movimento. Ele vai ser um dos grandes impulsionadores, vai dar origem a esse movimento de pessoas que buscam santificação e buscam viver conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja que vem lá de trás, da época da Reforma ainda, ela infelizmente caiu numa situação na qual muitas pessoas viviam um formalismo. Uma vez que muitas delas acabavam estando na igreja por mera tradição, por mera obrigação. É só você pensar, se você está numa igreja onde você está lá porque alguém te batizou quando criança ainda, a gente vive essa situação aqui com a igreja católica, né? Você é batizado quando criança, você cresce lá. Você não escolheu estar lá, alguém te criou ali. Então você está lá com mero formalismo, não foi escolha pessoal. Você cresceu lá. É o cuidado que a gente tem que ter com as próximas gerações. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecadorzinho. Como qualquer pecador em qualquer lugar. Ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Ele precisa ter um encontro pessoal com Cristo. O encontro que você teve. Você não tem como transferir isso para ele. Ele tem que ter o encontro dele. E aí você tem que incentivar isso. Então você traz para a igreja, vem para a escola dominical, aprende acerca da Sagrada Escritura, aprende acerca de Deus, participa dos cultos, participa dos grupos, mas você tem que cada dia ter o cuidado de instigá-lo, ter o cuidado de interrogá-lo, de inquirir dele o que você sente, o que você sabe acerca de Cristo Jesus. Qual o encontro que você teve pessoal com Cristo Jesus? Como é que você teve esse encontro? Como é que isso aconteceu com você? E se ele não sabe ainda, se ele ainda não teve esse encontro, ele precisa buscar para ter esse encontro pessoal. Buscar na palavra, buscar na oração, para que ele tenha esse encontro pessoal com Cristo e ele entenda que ele é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. E que ele serve a Cristo Jesus por sua própria e livre escolha e decisão. Porque se assim não for, essa igreja aqui vai cair no mesmo tradicionalismo que as igrejas do passado caíram. Mero formalismo, a pessoa vai para a igreja porque foi ensinada a ir para a igreja. A pessoa faz as coisas porque foi ensinada a fazer, mas ela não está envolvida com o que ela está fazendo, ela faz porque alguém disse para ela fazer.
ela faz porque ela cresceu fazendo aquilo daquela maneira, mas ela não tem envolvimento pessoal. Não é algo que ela faz porque ela ama, não é algo que ela faz porque ela queira, mas é algo que ela faz porque ela tem costume de fazer. Já parou para pensar nisso? De que a gente tem que ter cuidado para que nós não venhamos a cair no mesmo formalismo, na mesma situação. Aí cresce uma próxima geração que perde o ímpeto, que perde aquele poder, que perde aquele engajamento, aquele envolvimento. Infelizmente, se a gente for olhar na estatística, já é percebido que muitas das vezes pessoas que nascem num contexto cristão, já no contexto evangélico, muitas das vezes ele vai se desviar na fase da faculdade. Isso é percebido em muitas situações. Na fase que ele vai para a faculdade e tem contato com outras ideologias, ele se desvia, aí passa um tempo desviado, vivendo tudo que é porcaria do mundo, e aí só na fase adulta, com mais maturidade, ele vai refletir acerca daquilo que ele aprendeu dos pais dele, e ele agora querendo constituir família e ter filhos, aí ele vai tentar voltar àquele padrão. Mas nem todos têm a oportunidade. Nem todos têm essa chance. Muitos morrem lá. Não tem a chance de voltar, de se religar com as suas raízes, com as suas origens. Então assim, nós temos que ter muito cuidado para que essa próxima geração tenha o mesmo contato que você teve, tenha a mesma experiência que você teve. E você precisa instigar que a pessoa busque por isso, que a pessoa busque pela sua própria fé pessoal. Você não vai ser salvo pela fé da sua mãe, você não vai ser salvo pela fé do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu tio. Você tem que ter o seu encontro pessoal com Cristo, que é exatamente o que John Wesley impulsionava, que as pessoas viessem a ter um encontro pessoal com Cristo. E aí a partir disso surge esse movimento de santificação, ou movimentos holiness, que são grupos de pessoas dentro dessas igrejas, muitas das vezes uma igreja estagnada, uma igreja de pessoas formais, que não estavam ali por amor a Deus, ou por costume, e que não viviam uma vida de testemunho cristão. Muitas das vezes aprontava a semana todinha e domingo estava na igreja. Costume, mero costume. Mas ali tinha um grupo de pessoas que queriam viver a palavra de Deus. E esses são os chamados movimentos de santificação. Então dentro das igrejas haviam várias destas. E quando surge o movimento pentecostal, muitos desses adeptos dos movimentos de santificação têm contato com o pentecostalismo e tentam trazer para a sua igreja, para inflamar a igreja. A igreja rejeita. Que negócio é esse aí de falar dessas línguas boladas aí, esse negócio esquisito aí? Não, aqui não. Não, esse negócio aqui não quero aqui não. É aí onde muitos desses adeptos dos movimentos holiness vão ser expulsos. Aconteceu isso aqui no Brasil, na nossa fundação. Foi esse o movimento. Foram expulsos de dentro daquela estrutura estagnada e fundaram uma nova igreja. Que aí você tem essa lista aqui, ó. Pentecostal Holiness Church, 1899, Church of God Cleveland, 1907, Church of God in Christ, Igreja de Deus em Cristo, uma igreja importantíssima, cujo estrutura, dentro dela vai sair também a Assembleia de Deus, dos Estados Unidos, Igreja dos Nazarenos, United Holy Church of America, Fire Baptist Holiness Church e Pentecostal Union, tá certo? Então, todos esses movimentos, eles são igrejas que nasceram desse mesmo contexto. Pessoas que querem Deus, pessoas que querem Cristo, pessoas que querem o Espírito Santo de Deus, que querem viver a palavra de Deus, e quando propõem isso para aquela igreja, são rejeitados, são expulsos e fundam outras igrejas. E essas igrejas posteriormente vão dar origem a grandes movimentos missionários, vão por todo mundo pregando o evangelho, vão se expandir e vão causar essa grande onda do pentecostalismo pelo mundo, tá certo? E a gente faz parte disso, não surgiu do nada. Essa igreja aqui, ela surge de uma grande onda, um grande movimento, que surge através de pessoas simples que Deus usa. Graças a Deus. Não precisa muito não, só precisa que tenha Deus. Se essa igreja que tem Deus na vida, Deus faz grandes coisas através dela. O Senhor tem mostrado isso ao longo da história. Basta você crer. Tudo depende de você. Se você crer, se você abrir o coração nessa manhã e acreditar que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, Deus vai realizar grandes moveres espirituais na sua família, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho,
através de você. Através de você, na sua simplicidade. Porque não é você, é Deus. Não é você, não é a sua fala, não é a sua oratória, não é o seu discurso. É Deus na sua vida, fazendo coisas extraordinárias e glorificando o nome dele. Não é o William Seymour, é o Espírito de Deus sobre o William Seymour, que fez coisas extraordinárias. Tá certo? Então você tem essas igrejas aqui que vêm desse mesmo movimento. Passa o próximo, por favor. Passa o próximo. Essa estrutura aqui foi o que eu expliquei agora. Veja só. Você tem lá no topo, os eventos de Topeka. O que são os eventos de Topeka? São exatamente aquilo que aconteceu. Passa o próximo aí que eu vou explicar já com a imagem do próximo. Pode passar. Isso. Aqui, ó. Exatamente. Esse aí. Então, esse evento de Topeka que ele explica aqui, vai desencadear isso aqui. Vai desencadear essa situação que ele está descrevendo aí. Os movimentos de Topeka são exatamente a situação que aconteceu na cidade de Topeka, no Texas, no Bethel College, fundado por William Parham, onde havia um estudo, Charles Fox Parham. Havia ali um grande estudo para entender o continuismo, para entender o mover do Espírito Santo ao longo da história, buscando compreender, por exemplo, se havia algum respaldo para o cessacionismo. O que prega o cessacionismo? Muitas dessas igrejas que estavam estagnadas eram cessacionistas. E o que é o cessacionismo? O cessacionismo, ele entende que a maior parte dos dons, a maior parte dos movimentos sobrenaturais realizados pelo Espírito Santo ficaram no passado. Pertencem a uma época da primeira igreja, da igreja lá da época da fundação, onde não havia Bíblia. A Bíblia está sendo escrita ainda. Quando Jesus Cristo disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura", tá certo? E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá. Quando eles começaram a sair, o que eles pregavam? Não tinha Novo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento nas mãos, não inteiro, porque era muito difícil ter a Bíblia inteira, na versão grega, Septuaginta, e eles pregavam Cristo através do Antigo Testamento. E quando eles pregavam, o que confirmava que a palavra deles era a verdade? Os sinais. Então, os cessacionistas entendem que os sinais foram principalmente para aquela época. Por isso que aconteciam muitos sinais, para confirmar a pregação. Aí ele diz que quando a Sagrada Escritura esteve toda constituída, pronta, que não foi mais necessário os sinais, porque agora você tem a palavra de Deus. Aí você vai pregando através da palavra escrita. A palavra de Deus já está toda, o cânon já está constituído, fechado, e você prega através dele. Só que onde está escrito isso, meu irmão? Você não pode praticar a exegese. O que é exegese? É enfiar na Bíblia o que não está lá. Você tem que praticar a exegese, é extrair da Bíblia. Não está na Sagrada Escritura em lugar nenhum, e esse foi o elemento de estudo de Charles Fox Parham, onde está a justificação para o cessacionismo. Não tem. É onde eles foram estudando e foram buscando em Deus pelo mover do Espírito. Pelo mover do Espírito. Claro que, se você for pesquisar, existem algumas informações que são difíceis, né? Algumas questões complicadas, em torno do nome de Charles Fox Parham. Então tem muitas denúncias aí. Eu achei um canal no Instagram que faz denúncias pesadas em relação a Charles Fox Parham. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que todos os homens de Deus são também homens, são falhos. São falhos, perfeito é Deus. Eu sou falho, você é falho, todos nós aqui somos cheios de falha. O que acontece é que nós não temos destaque, mas se alguém vai para cima para investigar nossa vida, acha um monte de erro. É que a gente não tem fama, então ninguém está nem aí. Mas se for para cima para fazer o escrutínio, vai achar, aqui ó, parou o carro na contramão, parou na fila dupla, passou o sinal vermelho, fez isso, tem um monte de falha. Aí, nossa, o homem de Deus fazendo esse negócio aqui. Então, são homens, são mulheres, são pecadores. Perfeito é Deus.
Deus que me usa, que te usa por graça, por misericórdia, Ele é perfeito em nós. E nós buscamos a cada dia nos aperfeiçoar, mortificar o velho homem e nos santificar, para sermos perfeitos conforme Cristo, quando na glorificação. Mas aqui a gente vai no processo de santificação constante. Então Charles Fox Parham, ele era uma pessoa muito gananciosa. Isso ele era. Ele era muito ganancioso. Ele tinha assim um ímpeto de liderança, de querer liderar. Ele permitiu que William Seymour participasse das aulas do Bethel College. William Seymour aprendeu ali aquela matéria e tentou levar adiante para uma igreja Holiness em Chicago. Não foi aceito, então saiu, começou o movimento sozinho. Esse movimento depois cresceu, deu certo. Aí ele foi para a Califórnia, para a Rua Azusa, alugou lá um grande salão, começou a igreja lá, deu o nome de Missão de Fé Apostólica, e aquela igreja cresceu de forma extraordinária, impactou, inclusive a própria imprensa ficou escandalizada, chocada com o que estava acontecendo ali, e foram diversos repórteres lá, tentando denegrir a igreja, buscar algum meio de denegrir a igreja, mas pelo contrário, deram mais visibilidade à igreja, mais pessoas tiveram curiosidade para ir lá, e aí o movimento explodiu. Aí o que é que Fox Parham depois faz? Fox Parham tenta tomar conta do movimento. Ele tentou fazer isso. Aí o William Seymour falou: me perdoe, mas isso não tem nada a ver com isso aqui. O senhor estava lá na sua escola, uma bênção, uma maravilha, mas o senhor não tem nada a ver com esse movimento aqui. Isso aqui a gente deu início, e deu origem, e trabalhou aqui. Então assim, só para você ver a postura dele, ele de fato tinha algumas situações muito complicadas, mas ele é um homem falho, como todos nós somos falhos. E aí existem muitas denúncias acerca dele, mas a gente não tem como não dar esse crédito dele ter de fato estado envolvido com esse início. Através dos estudos que eram feitos lá no Bethel College, uma mulher chamada Agnes, tá certo? Uma mulher chamada Agnes, a partir dessa busca, tanto na Sagrada Escritura, estudando, quanto na oração e na consagração, ela teve a experiência de ser batizada com o Espírito Santo e falou em outras línguas. E a partir da experiência que ela teve, dali desencadeou todo esse processo. Mais pessoas começaram a buscar e receber, até que isso não teve mais como parar. Agnes foi a primeira. William Seymour pregou acerca do Espírito Santo. Pessoas foram batizadas antes dele, através da pregação dele. Aí ele se desesperou com essa situação e buscou intensamente e foi batizado também. E a partir disso não teve mais controle. E aí o Espírito Santo de Deus foi causando esse mesmo mover em diversas pessoas que passaram a ter essa experiência e levar essa experiência para onde elas estavam, para a igreja na qual estavam ligadas. Tá? Então você tem esses eventos.